Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Salmos de número 124 vai dizer o seguinte: esse cântico, na verdade, Salmos de Davi, cuja epígrafe ele vai dizer: Deus, nosso protetor e libertador. Deus, nosso protetor e libertador. Davi, ele pôde falar tudo isso que nós vamos ler aqui com propriedade de causa, porque ele viveu isso. Ele viveu. Deus realmente foi na vida de Davi protetor, libertador, salvador, remedor. Foi tudo na vida de Davi e é tudo também na minha, na sua, na nossa vida. E ele vai dizer o seguinte: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Você sabe que Davi, ele, além de ter os inimigos de fora, de outros países, como por exemplo os amalequitas, os filisteus, o gigante, que eram de fora, Davi também ele teve inimigos dentro da sua própria casa. E eu acho que os inimigos de dentro de casa são piores do que os de fora. Porque os de dentro, eles te conhecem, né? Eles conhecem o seu dia a dia, eles conhecem, sabe onde você anda, sabe o que você faz, enfim. Eu estou falando de Absalão, seu filho. Ele depois conspirou contra o próprio pai. Ele queria tomar o trono do pai a todo custo. E ele conseguiu persuadir, convencer algumas pessoas, dentre elas um dos melhores conselheiros que Davi tinha, o Aitofel, que também, juntando-se a Absalão, conspiraram contra o próprio rei Davi. E isto foi algo terrível para Davi, porque nenhum pai espera isso de um filho. Nenhum pai vai esperar que um filho a qual ele criou, deu o melhor, vai esperar que esse filho venha se levantar contra ele mesmo, contra o seu próprio pai. E isto foi como uma punhalada. Foi como um inimigo que se levantou dentro da sua própria casa. Isto foi cruel, foi devastador na vida de Davi.
Quem sabe eu esteja falando com pessoas agora que o inimigo se levantou dentro da sua própria casa. Talvez não seja um filho, nem o marido, nem a esposa, o neto, não. Talvez o inimigo que se levantou na sua casa foi uma enfermidade, um problema no casamento, o vício na família, a doença, a enfermidade, uma situação que veio tão avassaladora, que veio como um exército de inimigos por todos os lados, acabou atingindo família, casa, casamento, porque uma coisa, se você não tomar cuidado, um abismo vai puxando o outro. Logo o problema financeiro, se não tomar cuidado, atinge o casamento. Atingindo o casamento, vai atingir a vida dos filhos. Atingindo a vida dos filhos, pode destruir, devastar uma família. E assim sucessivamente. Não sei quais foram os inimigos que se levantaram contra a sua vida. Mas você pode ter certeza de uma coisa. Que assim como Deus, Ele foi o protetor, Ele foi o libertador na vida de Davi, Ele também vai ser o teu protetor, Ele também vai ser o teu libertador diante da situação, de repente, que você esteja vivendo, passando na sua vida, no seu trabalho, seja qual for a área da sua vida. Amém, amados? Eu quero que você diga aí com você mesmo: Deus é o meu protetor e o meu libertador. O nosso protetor e o nosso libertador. Ele foi na vida de Davi protetor quando Absalão quis matar o próprio pai. Deus protegeu Davi. Quantas foram as vezes que Davi mesmo teve a oportunidade de tirar a vida do próprio filho e não fez. E não fez. E pelo outro lado, Absalão tentou por várias vezes matar o próprio pai e não conseguiu. Por que não conseguiu? Porque Deus foi o protetor dele. Glória a Deus. Por quantas vezes Davi se viu em situações complicadíssimas e Deus libertou ele. Assim como Deus também vai te libertar. Ou libertar alguém a qual você também tem orado por ele. Amém? Então a palavra de Deus vai dizer mais o seguinte, no versículo 4, né? As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas. Essa águas impetuosa aqui é uma multidão, são os inimigos. E impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Ou seja, nós teríamos morrido, é isso que ele quis dizer. Bendito o Senhor, que não nos deu, me perdoe. Versículo 6, bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. É forte. Quebrou-se o laço e nos vimos livres. Quebrou-se o laço e nos vimos livres. Deus, ele não desfaz o laço. Ele não desfaz, ele quebra. Você está compreendendo? Ele quebrou o laço. Ele quebrou a armadilha para que ela não funcione mais. Deus é Deus que quebra. O arco despedaça a lança e queima os carros no fogo.
Deus é Deus que neste momento, apóstolo, enquanto esta pessoa está assistindo este devocional, esta palavra, Deus está quebrando laços. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Deus está entrando com providência na sua causa. Se você de repente tem pensado que esse é o teu fim, que chegou a um ponto onde você já não suporta mais, você está prestes a jogar tudo para o alto, descansa no Senhor, confia no seu agir, porque Deus está entrando com a providência em tua causa, em tua vida, em nome do Senhor Jesus. Davi, ele fez isso, né? Sim. Diversas vezes. Confiou no Senhor. Confiou, aguardou no Senhor, não tomou atitude precipitada, não trocou os pés pelas mãos, mas decidiu confiar e descansar no Senhor. Você vê que coisa, né? Davi, ele teve oportunidade de matar Saul. Teve. Lembra quando Saul estava na caverna? Sim. Davi estava atrás dele. Exatamente. E Davi sabia que Saul queria matá-lo também. Sim. Diversas vezes, né? E ele não fez, porque ele confiava em quem? Em Deus. Davi teve oportunidade Davi, se quisesse, ele poderia, sabe, evaporar com a vida de Absalão, seu filho. Sim, com certeza. Ele poderia ter feito isso de uma hora para outra. Poderia, mas ele preferiu deixar o momento certo de Deus agir. Ele preferiu tirar as mãos dele e deixar com que o Senhor colocasse a sua justiça, colocasse as suas mãos. Porque mais pesado que a sua mão, pode ter certeza que é as mãos do Senhor. Mais pesado que a sua justiça, pode ter certeza. Mais justo que a sua justiça é a justiça de Deus. Porque quantas não são aquelas pessoas, às vezes, que se ira, né? Que muitas das vezes são precipitadas e acabam querendo fazer alguma coisa, porque se acham no dever de fazer alguma coisa, né? Porque não acha justo a situação permanecer da mesma forma, né? E acha que precisa fazer algo. Você não precisa. Se você tem a Deus, se você teme a Deus, se você tem o Senhor como teu escudo, você não precisa fazer nada. Você só precisa descansar e confiar, deixar que Deus faça. Porque se você está vendo as coisas injustas acontecerem com você, você está vendo, mas saiba que Deus também está olhando por você. Deus também está vendo a injustiça. Aquilo que os teus olhos não vê, os olhos do Senhor conseguem ver. E aonde você não pode ir, Deus ele vai. Aonde você não está, tenha certeza que Deus está lá. Glória e a injustiça que estiverem fazendo com você, ou estiverem fazendo, planejando ao teu respeito, Deus ele já providenciou a tua defesa em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso não vale a pena você sujar as suas mãos, não vale a pena você perder noites de sono preocupado com o que irá acontecer. O que vale a pena é você entregar nas mãos do Senhor e aguardar a vitória nele. É tão verdade isso. Lembra quando Davi ele chegou com 600 da guerra e ele teve a triste surpresa de ver as suas casas vazias, as mulheres, as crianças que foram levadas pelos inimigos? Sim. Davi, ali, ele poderia, aquilo que nós conhecemos com os nervos à flor da pele, ter tomado uma atitude de imediato. Verdade. Mas ele preferiu fazer o quê? Buscar o Senhor, consultar a Deus. 1 Samuel 30, né? Sim. Ele consultou a Deus primeiro. Ele vai dizer para Deus: Senhor, perseguirei eu o bando? Alcançá-los? Ei? O que o senhor acha, Deus? E Deus responde para ele: vai, Davi, pode ir, porque você vai perseguir e vai restituir tudo que foi roubado. Ou seja, mas primeiro Davi, ele orou, ele consultou a Deus primeiro. E é isso que nós temos que fazer.
Tomaram o exemplo de Davi. Teve a oportunidade de matar Saul, teve a oportunidade de matar Absalão, teve a oportunidade de destruir Aitofel. Todos estes aí se rebelaram. Todos estes aí conspiraram, tentando destruir Davi, inveja, ciúmes, ganância. Davi teve a oportunidade de aniquilar com tudo isso. E ele poderia fazer isso. Verdade. Não fez. Porque ele preferiu esperar o momento, a hora, Deus fazer justiça. Glória a Deus. Não é isso, apóstolo? É verdade. Ele preferiu confiar no Senhor, porque ele sabia que Deus, ele traria a oportunidade correta, a oportunidade certa, para que assim ele pudesse ser restituído. E é justamente o que eu e você devemos fazer. Aguardar, confiar no Senhor, porque certamente, confiando em Deus, você será restituído, será recompensado, será abençoado, teu milagre irá chegar. Quantas pessoas não são aquelas que, eu vou consultar a Deus. Aí consulta a Deus através de um propósito, através de uma oração, através de um jejum, através de um dia que vai ouvir a palavra. E Deus, muitas das vezes, não responde. Muitas das vezes Deus está em silêncio, né? Aí a pessoa, o que ela faz? Então já que Deus está em silêncio, então eu vou agir. Né? Se desespera. Se desespera e acaba trocando os pés pelas mãos. Verdade. Acaba entrando com atitudes precipitadas quando deveria esperar. Se Deus está em silêncio, isso quer dizer que você deve esperar. Você deve esperar confiando. Você deve aguardar confiando. A resposta virá. Porque Deus responde até mesmo no silêncio. Até o silêncio de Deus fala. O silêncio de Deus, às vezes, já é uma resposta. Exatamente. O silêncio de Deus fala também. É verdade. Quando ele está em silêncio, significa que você deve ficar quieto. O Senhor, ele diz na palavra, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Para que tanta agitação? Para que ir aqui, acolá, buscar resposta onde Deus já respondeu para você? Eita, Jesus! Porque tem pessoas que assim, enquanto... Para que essa agitação toda, né? Enquanto a resposta que ela quer não vem, ela vai aqui, vai acolá e fica sassaricando em todo canto. Quando agitada. Deus já responder, agitada, exatamente. Eu quero que me revela, eu quero que faz isso, eu quero que faz aquilo. Aqui não tem resposta, vou outro lugar. Não sabe esperar em Deus, quando Deus já respondeu o quê? Fique quieta, deixa eu trabalhar, deixa eu agir. Quieta. Aquietai-vos, não está escrito, não são palavras minhas, é a palavra do Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe? Vai vir a resposta para você. Se você está andando de acordo com a palavra de Deus, Deus não vai fazer com que você seja, não vai permitir que você seja envergonhado, não. Verdade. Muito pelo contrário. Às vezes tem uma caverna. Sabia? Que Davi ele foi embora, ele fugiu e entrou dentro de uma caverna? Ele entrou dentro de uma caverna. E sabe quem é que estava lá? Homens ali que não prestavam, que não valiam nada. Ele se escondeu dentro de uma caverna. Mas ele era tão ungido de Deus, tão abençoado, Senhor, que o Senhor transformou a vida daqueles homens, fazendo daqueles homens lá um exército que ficou do lado dele. Exatamente. Você está entendendo, gente? Sabe? E fez aquele povo prosperar. E fez eles prosperarem. E a palavra vai dizer que não eram homens, né, de boa fama. Eram pessoas que estavam devendo na praça. Eram pessoas que com vários problemas, que se uniu a Davi. Mas ali a situação deles foram transformadas. Porque eles foram ali também para ajudar um a um. E todos os dias a providência de Deus vinha até eles. Verdade. E Davi não ficou brigando pelo palácio. Não ficou brigando por dinheiro. Não ficou brigando por herança. Não. Ele sabia que a herança dele era o Senhor. A herança dele era o Senhor, era a presença de Deus. Ele vai dizer, Senhor, só pode tirar tudo de mim, só não tires de mim a tua presença. Ele sabia que a herança dele era Deus, seja no palácio ou numa caverna. Na caverna ou no palácio, a herança dele era Deus.
Quando Davi foi para aquela caverna, eu penso o seguinte, apóstolo. Quando Davi foi para a caverna de Adulão, eu penso o seguinte: quem quiser brigar, brigue. Verdade. A traça, a ferrugem corrói, o ladrão rouba. Coisas do mundo, desta terra. Davi estava dizendo: meu coração não está pegado nada disso. Meu coração está apegado em Deus. Aleluia. E quantas pessoas que ficam inquietas, sabe? Inquieta porque não arruma namorado, inquieta porque por causa do marido, inquieta por causa da esposa, inquieta por causa do filho, inquieta por causa do trabalho, inquieta por causa disso, inquieta por causa daquilo outro. Não vive, sabe? Não tem paz. Sabe? Fica inquieto porque o fulano está crescendo mais que ele e quer fazer de tudo para derrubá-lo, para prejudicá-lo. Fica inquieto com isso, não dorme, não tem paz, não tem sossego. A pessoa tem que fazer o que, apóstola? Aquietar, confiar. Fica quieto, como é que é? Fique quieto. Fica quieto, sossega. Vai orar. Vai orar, vai confiar no Senhor. Foi isso que Davi fez. De repente, quem olhou ele indo para uma caverna, disse assim: olha lá, derrotado. Olha lá, ó. Humilhado, derrotado. Olha lá, ó. Não. Deus estava preparando ele ainda mais. Estava preparando ele, preparando pessoas novas ali, que depois fariam parte do seu exército de elite. Exército de elite. Lindo, forte. De Davi. Deus, ele quer fazer um exército de elite. Ele quer formar um exército de elite. De responsabilidade. De responsabilidade, próspero. E você pode fazer parte disso, né, apóstolo? Um exército para honra e não para desonra. Amém, amados? Então aquieta teu coração. Para de ficar brigando por isso, por aquilo outro. Sabe? Deus está no controle. Confia no Senhor. Diz mais, para a gente terminar. Oi? Aleluia. É isso aí. Diz mais, olha só, versículo 6. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Olha aí, ó. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nos vimos livres. Davi era livre. Davi era livre, ele não era preso a dinheiro. Ele não era preso a coisas materiais. Glória a Deus. Ele não era preso a isso. Aí diz: o socorro, o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Resuma esta palavra em duas partes. Escreva aí. Deus, nosso protetor e libertador. Essa é a primeira parte. Resume-se tudo isso. Deus, nosso protetor e libertador. Deus, nosso protetor e libertador. A segunda parte no versículo 8. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Repito, a primeira parte, Deus é o nosso protetor e libertador. Segundo, o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Quero deixar essa palavra ao seu coração. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, inscreva-se hoje mesmo. AP Anderson Camargo, Igreja Unidos em uma só fé.